Olá, hoje é terça-feira. Olha, já começou já cantando. Porque eu tô inspirado com Goiás e tudo isso, porque a gente tá tendo debandadas na equipe. Despedidas. Despedidas. Não, mas despedidas secretas. Matias saindo. Ressentido com o Matias. Matias saindo, assim, pois é. Matias... Ele vai ser cantor sertanejo, deixa ele. Vai, saudade. Pois é, vamos lá, gente. A pedidos de vocês, nós vamos começar agora os nossos programas de forma diferente. Sim. Nós vamos deixar para agradecer esses nossos queridos e tão importantes patrocinadores no meio do papo. Ao longo da conversa. Ao longo da conversa, para que vocês já entrem junto conosco nessa vibe do entrevistado, do que está por vir, do que está por acontecer. E esse entrevistado é para lá de especial. E eu tive a oportunidade, Afonso, de conhecê-lo já há alguns anos. E ele está à frente de um trabalho muito especial. Ele tem 39 anos de idade, ele é um empresário, um empreendedor, porque realmente ele conseguiu, dentro de um cenário nada previsível, dentro de um cenário nada provável para que isso acontecesse. Porém, é um cenário de números muito, muito expressivos. Falamos em 120 mil habitantes, falamos na segunda maior comunidade. Aliás, é comunidade ou favela? Como é que você chama? Você sabe? Vamos perguntar, eu acho que é comunidade. Vamos saber? Mas vamos perguntar. Vamos ter a certeza disso. É a quinta... Perdão? É a quinta maior do Brasil e ela é composta por 85% de nordestinos, especialmente vindos da Bahia. E a Bahia tem muito a ver com toda essa história e com o nosso entrevistado também. Para que vocês tenham uma noção de dimensões, falamos em uma comunidade com 5 agências bancárias, um banco próprio, 14 mil pontos comerciais. Isso é maior do que muitas cidades do interior, não do Brasil, do interior de São Paulo, do interior desta grande capital do mundo. Pois é, olha aí. Maior que Guaíra. Maior do que Cascalhau. Olha aí. Guaíra, o pessoal de Guaíra vai ficar bravo se você chamou de Cascalhau. Pois é, gente, eles conseguem trabalhar com números que atingem uma receita de 800 milhões. Você entendeu? 800 milhões ano. E 21% das pessoas dessa comunidade trabalham lá. Gente, é um trabalho incrível. E é à frente do G10, que vai ser explicado aqui do que se trata, que é o grupo das 10 maiores favelas do Brasil, que está este meu convidado por quem eu tenho imensa admiração, carinho e, acima de tudo, orgulho. Afinal, ele é brasileiro. Gilson Rodrigues. Obrigado, Fábio. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco deste mundão chamado favela, das nossas experiências de sucesso, de recontar essa história que é necessário contar, as nossas histórias de sucesso, para que a gente possa tirar aquela ideia marginal, violenta que se fala da favela. Favela ou comunidade? Nós falamos de favela. Nós decidimos assumir a favela com seus desafios e com suas oportunidades. Porque, em geral, quando a minha família chegou em Paraisópolis há 70 anos, quando perguntava pra gente, onde vocês moram? A gente dizia, eu moro no Morumbi. Olhar pra cara, via que na cara do Morumbi, né? Porque a gente tinha vergonha, tinha medo de não ter oportunidade de ser marginalizado por dizer que morasse em Paraisópolis. Quando você olha para as favelas, você pega a Rocinha, mora em São Conrado, Heliópolis, Ipiranga, Cambuci, as favelas não têm se assumido e a gente usa a comunidade porque é o termo que nós moramos, nós vivemos em comunidade, mas o correto é favela para dizer que nós precisamos de infraestrutura de transformar esses aglomerados em bairro. Gilson, eu acho que houve talvez uma romantização também disso e há pessoas que se incomodam com isso. Eu vou querer saber a tua opinião. As pessoas acreditam que hoje está se dando uma visão romantizada às favelas. E eu me lembro, né, eu sou de um tempo, sou mais velho que você, bastante, eu tenho 53 anos, onde sempre se falou favela nas músicas, na mídia. Sim. Quer dizer, favela sempre foi um termo absolutamente natural de ser dito. Sim. E aí, há quem diga que esta ideia de comunidade, veio para romancear e esconder por uma própria vergonha de quem mora ali. Como você contou, vocês diziam que vocês moravam no Morumbi e tal. Tá bom, favela, vocês assumiram o termo. E o termo favelado? Eu acredito que a palavra foi romantizada não só porque a gente tinha vergonha ou tem vergonha de dizer que mora na favela, mas porque a sociedade, ela criou uma situação para quem vive na favela
de ausência de oportunidades. E aí passaram a chamar comunidade, jardim, né? Então usaram outros termos para fingir que o problema estava resolvido e não chegar às infraestruturas necessárias. Então eu não sonhei em morar na favela, eu não sonhei em morar em cima do córrego, eu não sonhei em passar dificuldades e ver na ribanceira, mas eu tenho sido tratado por estar naquela situação como marginal e violento. Só que na verdade eu estou sendo marginalizado e violentado pela política que não chega. E daí a palavra favela e favelado se tornou tão violenta, ela se tornou uma situação em O que favelado as vocês pessoas... já encaram numa boa? Assim, eu sou o favelado. Alguém diz isso, assim, de peito cheio? Em geral, não. Não, Em geral, é o que eu as imaginei. pessoas evitam, inclusive, falar a palavra favela. Nós estamos criando uma nova cultura e quando a gente assume a favela com seus desafios e com suas oportunidades, é na busca de criar um novo olhar. Não um olhar violento, marginal e carente, mas um olhar potente, organizado, que sabe o que quer, que circula recursos financeiramente, que não quer depender da doação, mas que precisa de investimento do poder público. Mas é uma favela. Você colocou aqui uma coisa, ele disse uma coisa, Afonso, que para mim pegou muito interessante, assim. Você disse não quer viver de doação, mas precisa de apoio. Exato. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Será que daí a gente está falando de vamos parar de dar esmola? É esse o Sim. caminho? Nós somos acostumados a viver do básico. Da cesta básica, da renda básica, da moradia básica, é tudo básico. Só que nós, quando viemos para São Paulo, a gente sonhou em vir para cá para ficar rico, para dar educação para os filhos, para ajudar aqueles que ficaram lá. Mas, infelizmente, a gente é engolido por essa grande metrópole, passando por uma série de dificuldades e vai vivendo do básico, sem ter efetivamente uma mão que ajude para tirar a gente dessa condição. Seriam as oportunidades. Uma oportunidade concreta de formação, de acesso a um bom emprego, de quebrar um embargo. Eu falo que as favelas vivem uma espécie de embargo econômico que nos deixa apartados da sociedade. Os aplicativos de carro não vão lá, o e-commerce não nos entrega, a gente tem dificuldade para abrir uma empresa por conta da situação de irregularidade do terreno, o serviço do SAMU não vão... Então existe uma série de barreiras que impedem com que esse público tenha acesso, por exemplo, a crédito, em que os bancões, no geral, no contexto da favela, não dão crédito para o morador de favela, e quando você vai olhar por quê, o cara não consegue comprovar uma residência. Ele não tem CEP, não tem endereço. Então nós precisamos desmistificar e apontar esses desafios para que, a partir disso, crie as soluções. O G10 ele fala o seguinte: a gente não quer ser definido pelo aquilo que falta. Nós queremos ser definidos por aquilo que nós temos. E temos muita força, muito potencial e energia. Pois é, você sabe que a primeira vez que eu estive lá presencialmente foi antes da pandemia, porque eu fui para a inauguração daquele serviço justamente dos boxes, né? Que são aqueles onde chegam as entregas, tudo isso que está justamente ali no início do pavilhão. No início do pavilhão, que o pavilhão tem um nome, inclusive. Pavilhão Social do G10 Favelas. Pavilhão Social do G10. E ali, justamente, nesse dia, o Zilando Freitas, que aliás era meu grande amigo, continua no meu coração, nos deixou, né? Ele teve um infarto fulminante, e nós fomos ali, eu fui para registrar e falar sobre esse momento, porque ele foi como artista plástico para levar as crianças para que elas brincassem com a arte, né, ali com telas e tudo isso, e algumas delas ainda estão fixadas ali com as imagens das crianças. Foi minha primeira vez presencial, apesar de eu sempre ter nos colégios aqui de São Paulo estudado com muitos amigos do Morumbi e adjacências ali. E a gente tinha, eu vou te dizer, sou muito sincero, eu cresci com esse estigma, assim, de falar, não desce por aí, que vai passar na favela. Porque é uma cultura que nos massifica, né? E que bom que você está aí à frente e outras pessoas também, para que isso perca esse registro negativo. Porque a gente sempre falava assim, nossa, mas você mora onde no Morumbi? Aí aquelas casas maravilhosas, né? Então são os antagonismos. Sim. Mas você mora do lado da favela, mas a vista do seu apartamento maravilhoso é na favela. Sempre aquilo tinha uma conotação absolutamente pejorativa. Sim. E eu pude ver naquela minha primeira visita, e depois voltei várias vezes com o Vou Te Contar, fizemos ao vivo transmissões, fizemos matérias, nós vamos falar sobre uma porção de coisas que tem lá, e tem horta, tem uma porção de coisas. Mas lá eu pude ver e sentir uma integração tão grande, pessoas tão bacanas ligadas pelo mesmo ideal,
ligadas por um foco e trabalhando muito sério, né? Vocês dão um expediente ali. Vocês estão ali trabalhando, você à frente disso tudo. Todo mundo fala que você é o prefeito de Paraisópolis. Como é que é isso? É desafiador. É desafiador principalmente porque eu não sou gestor público do serviço público, né? Eu sou um líder em Paraisópolis que buscou criar um novo olhar sobre mim mesmo e sobre a favela, criando oportunidades e também não procurando culpados. Eu sempre fui treinado desde cedo para procurar culpados. O culpado já foi o Morumbi, já foi o presidente da República, o governador. Já foram os ricos? Já foram os ricos. Então, a gente é sempre colocado numa posição assim, como é que a gente tem que ser contra o mundo? E eu numa condição muito difícil, Fábio, porque eu vim de uma família muito pobre, de uma mulher surda, muda, que teve 14 filhos, a gente vivendo em cima do córrego do Brejo, passando por todo tipo de desafio e sendo olhado como um futuro bandidinho. Um futuro... Quantos meninos e quantas meninas? Eu não consegui encontrar todos os irmãos ainda, então eu não sei. Mas Para nós com já isso. achamos, eu já achei 7 irmãos. Para com isso. Ah, não veio com os 14. Três são meninas, 3 inclusive chamam André. 4 são meninas, 3 chamam Andréias. Então, eu estou descobrindo ainda esses irmãos. Por que? Se desgarraram? Como é que Não, foi a minha isso? mãe, a minha família nessa condição de pobreza, minha mãe tinha os filhos, ficava um tempo, depois alguém dava essas crianças, e os que ficaram, quando ela faleceu, eu tinha 9 anos, deram o restante. Então, possivelmente, as famílias foram mudando o nome e não conhecem a história da muda do Paraisópolis, porque eu tenho contado aqui para a turma, e aí, à medida em que eu conto, os irmãos que sabem dessa história me procuram pela internet, então a gente tem se conectado assim. E eu era esta criança, na favela de Paraisópolis, em cima do córrego, filho de uma mulher deficiente, cheia de filhos, que não tinha pai, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse menino tem que vigiar com ele. Na Bahia tem a expressão, vigia com esse menino. Para que cuidassem, para que eu não virasse um bandido, ou de repente se desfazer de mim, manda esse menino embora, porque era um menino falante, eu era um menino questionador, eu tinha ideias, eu pensava, porque numa família de uma mulher muda, como é que esse menino fala tanto? Era eu desse jeito. E aí eu até faço um paralelo, Fábio, que se esse menino com essas mesmas características estivesse numa família rica, em geral, essa criança é tratada como criativa. Super, claro. Empreendedor. Genial. Futuro Genial. CEO, presidente Genial. da República. E na favela, as nossas crianças mais imperativas, questionadoras, com energia, é tratada desde cedo como trombadinha. Então é necessário criar um novo olhar, porque foi assim que eu consegui me livrar disso, porque chegou um momento que eu achei que eu ia pro lado errado, porque a todo mundo falava. E se eu tivesse hoje virado uma pessoa ruim, as pessoas iam dizer, mas também não teve pai, mas também não teve mãe, mas também em Paraisópolis, mas também... Eu estou dizendo isso porque essa história não te define, não define o seu futuro. Aquilo que falta não vai definir o seu futuro. As é possível construir uma as nova oportunidades bandidas apareceram muito para você? Todas elas. Todas Roubar, elas. traficar, Todas elas. fazer tudo que tinha direito. Se assim. envolver com política, com empresário, com tudo. A bandidagem, ela é bem Porque a bandidagem é muito né? mais ampla, né? É do muito que... mais ampla. Eu costumo, inclusive, falar a palavra do jeito contrário do que falam sobre a gente. De que 99% dos moradores do Morumbi são honestos e trabalhadores como os de Paraisópolis. Olha aí. Então a gente está provocando também o seguinte, se é uma coisa, então existem os desafios em todos os espaços e a gente não quer se definir pelo aquilo que está faltando e pela parte de violência, porque isso nos coloca mais violento, mais marginal e mais apartado da sociedade. Quando você vai lá e você constata essa integração que está acontecendo, você dá o exemplo e mostra que aquilo ali tem um caminho a ser seguido e que a melhor forma de combater qualquer tipo de violência é trazendo convivência, oportunidade da gente se integrar e perceber que a gente somos irmãos, que nós somos gente, que somos todos brasileiros, que não é justo que de um lado da rua todos podem ter acesso a tudo e do outro lado não. Então, isso se agravou no novo normal, mas nós continuamos falando que precisamos nos integrar, que não queremos procurar culpados, de que Paraisópolis também é Morumbi e que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, uma cidade linda com Paraisópolis feio, um Brasil unido e próximo com as favelas passando dificuldades. Então, é sempre na provocação do seguinte, eu sou brasileiro, quero fazer parte da solução e não dos problemas do Brasil. Então a gente vai criando uma série de oportunidades para mostrar isso. Essa sua liderança começou quando? Quando que você assumiu ela? Eu acho que aconteceu, assim, quando minha mãe morreu,
eu tinha por volta de 9 anos, e eu acabei convivendo ali no contexto da família. A família não me queria, mas eu queria muito a família. Eu amo São Paulo, eu amo a minha família, amo Paraisópolis. Então, minha mãe falece, eu comecei a ir na casa de um, comia, à noite eu ficava e dormia, fiquei 3 anos morando em cima da mesa de um bar, morando embaixo de uma mesa de bar, dormindo embaixo de uma mesa de bar. Mas quando eu tive 14 anos, a família decidiu que tinha que me mandar embora. Se livra desse menino. E eu ouvi a conversa, fugi de casa. E perambulei durante uns 3 dias pelas ruas do Morumbi, pensando o que fazer, de que eu não podia voltar e que não queria ir embora para a Bahia ou para qualquer lugar, não queria ser dado, eu queria estar com a minha família. E aí eu decido voltar. E eu volto para me vingar. E me vingar, eu vou estudar, vou trabalhar, quero virar gente, quero honrar minha mãe, quero fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu não tinha noção, E nem você que voltou eu era. pra onde? Quer dizer, você... Eu voltei pra favela. Tá, mas onde? Quem Não te tinha, acolheu? não Onde tinha, você não tinha, dormiu? ninguém Onde você me morou? queria, ninguém me queria. Eu Onde era você tomou menino, banho? Onde não tomava você... banho. Eu não Morou tomava na banho. rua mesmo. Eu morei na rua de Paraisópolis, com bastante Que parentes loucura. que não me queriam. Olha só. Então, dava até um prato de comida, encostava ali. A minha tia tinha um bar, eu entrava debaixo da mesa da sinuca, ela não podia botar pra fora. Então, eu ficava nessa situação. E tinha um contexto também de que eu fazia xixi na cama. Até os 14, 15 anos, eu fiz xixi na cama. Então, casas pequenas, famílias numerosas, eu era conhecido como bundum na família. Eu cheirava o cheiro do xixi, né? Então, ninguém me dava uma cama, ninguém queria. Eu era uma criança predestinada a ser problemática, a ser violenta, a ser um problema na família e na sociedade. Então, Essa fizeram virada de tudo. chave, Gilson, do Gilson menino, do xixi na cama até os 14 anos, de um menino que há 30 anos atrás fica órfão absoluto do mundo, Do mundo. né? Porque é muito diferente quando a gente fala em órfãos que perdem pai e mãe, mas que tem uma madrinha maravilhosa, que tem um tio, uma tia que acolhe, né? Então, claro, não estou minimizando a orfandade de perder pai e mãe, sem sombra de dúvida não. Mas nós estamos falando de uma orfandade absoluta, de De ajuda solidão, nenhuma. de solidão, tô sozinho no mundo. E assim, esse menino que fazia xixi na cama e tudo isso, hoje ele é recebido na ONU, ele é recebido na Bolsa de Nova York, fala muito bem, você fala absolutamente bem, Glória. você se apresenta sempre impecavelmente. Gente, é uma coisa, você está me contando de uma metamorfose que é, para mim, animadora e talvez para muitos assustadora. O que ela é para você? Ela é inevitável. Existem milhares de Gilson por aí que precisa de uma oportunidade, de um olhar, de perceber que pode ser o seu próprio herói, CEO de si mesmo. Eu, durante muito tempo, elegi heróis, e aí eu fui percebendo que eu elegia esses heróis por vez para colocar a culpa neles de problemas que eu tinha. Então, quando eu decidi que eu podia mudar a minha história, que eu posso ser protagonista da minha própria história, eu fui trabalhando e eu fui fazendo. Eu nunca pensei em ser empreendedor, em ser um líder, em estar nos lugares em que eu estive, mas eu não tive opção. Essa que foi a realidade. Chegou um momento que eu tinha que fazer uma escolha. E eu decidi continuar do lado do bem. Eu decidi honrar minha família, honrar minha comunidade. Eu fui trabalhando e aí fui encontrando esses outros Gilsons. E por vezes se olhavam e falavam, nossa, não tenho pai, não tenho mãe, então eu sou assim. Eu sou Você poderia ter se vitimizado? Nossa! Poderia. Mundo, cuide de mim, mundo. E a sociedade talvez teria me apoiado, inclusive, porque sim. eu tenho Teria razão. compreendido, claro. No fundamental, é o seguinte, muita coisa aconteceu. Mas eu decidi criar um outro lado, não olhando para aquilo que estava me faltando, mas olhar para o que eu tinha. Então eu catei latinha, eu trabalhei na feira, eu trabalhei em clube de tênis, eu trabalhei na banca de churrasco na frente do estádio do Morumbi. Eu fazia 3, 4 coisas solto na favela. Eu conversava com as pessoas. Talvez essa interação também me ajudou, porque eu fui tendo contatos. Eu sempre fui um cara que muito contato, assim. Então, eu sempre circulei muito no Morumbi, sempre falei muito com Paraisópolis. E hoje, a partir dessa história, Paraisópolis me abre uma porta para o mundo e para as outras favelas. Porque o que nós estamos criando concretamente é uma ação que deu resultado. E quando as pessoas olham e falam, caramba, eu posso também fazer isso, eu posso transformar essa minha realidade. Então, eu vou acho que entrar esse é um numa... exemplo de sucesso para uma história, para além do noticiário policial. Eu vou entrar numa seara bem... Quem estiver assistindo vai ficar mexido com a história. Mas eu tô aqui para instigar, né? E eu quero a tua opinião verdadeira. Você é verdadeiro, tá?
Ok, este Gilson, você contou uma série de trabalhos que você fez muito antes de você ser maior de idade, né? Sim. Você, abandonado no mundo, fazendo xixi na cama até 14 anos, com todas as adversidades possíveis, resolveu trabalhar e fazer. Quando eu falo dessa vitimização, eu falo sobre as pessoas, não sobre os adictos, tá? Eu tenho uma total visão compreensiva sobre os adictos, porque aí nós estamos falando de uma doença e é uma coisa que vai muito além e eu procuro entender esses limites. Mas eu quero falar das pessoas que optam por parar no farol e com 3 crianças no colo e mais 2 na calçada, segurarem hoje um cartaz e dizerem, tenho 5 filhos, estou desempregado, não tenho dinheiro para comer, aceito qualquer doação, meu número Pix é tal, ou aparecerem com uma maquininha de cartão para que isso seja feito. Qual é a opinião dos Gilson sobre isso? Eu acredito que nós temos um momento de situação agravada no Brasil. Existem muitas pessoas passando dificuldade e passando fome, e que essas pessoas, quando não têm nenhuma opção, elas são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive para o farol com seus filhos. Eu sempre digo assim que eu passei fome, passei muita dificuldade. E dizem que quem manda na cabeça, quem manda no corpo é a cabeça. Mas experimenta passar fome para a barriga vazia manda mais do que a cabeça, né? Então existe essa situação e existe a situação de fome no Brasil e pessoas que estão passando realmente dificuldades no farol. Mas existem aqueles que se aproveitam da causa, não só no farol. Se aproveitam da causa do negro, da causa da mulher, da causa gay, da causa da comunidade e tal. E quando você vai ver, não está fazendo nada. Né? A gente chama isso de combate à modelagem. Que quem modela, não entrega nada e fica por aí falando e não entregando. Então existe isso. O que nós precisamos ter cuidado é que a gente olhar com muito precisão, para ser assertivo, porque por vezes aquela pessoa não tem alternativa. Eu nunca fui pro farol, olha que engraçado, eu nunca tive essa coisa. Mas você também não tinha alternativa, aparentemente. Não tinha, mas eu fui por um outro caminho. Então você está falando do ímpeto de cada um. Existe aí a individualidade. Existe a individualidade, mas também existe a necessidade. Eu acabei achando ali, no contexto de Paraisópolis, na feira, buscando fruta lá, trabalhando no ferro velho, nas oportunidades que tinham ali. Então, mas Gilson, tem gente que olha para o lado e não tem essa oportunidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que existem sim os oportunistas, existem as pessoas que se aproveitam da causa. Mas a gente tem que ser cirúrgico, porque senão a gente deixa de ajudar quem precisa, porque é aquele que se aproveita. Você fala muito bem, mas você não chegou no cerne que eu quero. É o seguinte, as frases duras, e que eu acho muito interessantes que a gente toque nesse assunto, pode ser que alguém não goste, mas que pena, a gente tem que abordar as coisas para que as coisas melhorem. Sim. Eu só quero a melhoria. Você sabe quantas vezes eu estive lá e quantas vezes eu me entreguei, estou em todos os eventos de vocês, você sabe disso. Então, não tem nenhuma crítica nem julgamento meu. Mas eu quero te falar sobre as frases comuns. Esse bando de vagabundo podia estar carpindo um terreno. Ué, vai perguntar se quer subir uma laje? Vai perguntar se pega numa enxada? Olha aí, bonito, jovem, grande, forte, fazer filho sabe, né? E uma série de outras frases assim. Sim. E aí? Qual é a resposta que você tem para dar para as pessoas que ainda têm isso tão arraigado e que não conseguem despir o olhar dessa visão cruel, dura, praticamente condenatória, onde uma pessoa que nasce em condições de favela vai morrer miserável. E se esta pessoa não trabalha, ela é um vagabundo. Eu diria para a pessoa experimentar um novo olhar. Esse olhar é o olhar que já está imposto há muitos anos e que foi imposto para mim. Eu fazia parte da foto daquelas crianças em cima do córrego, do menino neguinho, maguinho, segurado na mão de uma mãe que tinha vários filhinhos, e aquela era a imagem da fome e da pobreza. Mas esta imagem não me ajudou. Este cara que fala deste jeito e que olha desse formato, ele não vai ajudar essas pessoas a saírem dessa condição. Nós precisamos de um novo olhar. Talvez aquela pessoa não vai sair, mas nós podemos criar condições para que outras pessoas não tenham que estar ali naquela condição. Eu sempre falo, por exemplo, a partir do trabalho de Paraisópolis, que existe a situação da violência, existe a situação da droga. Qual é o meu trabalho? Criar oportunidade para que a pessoa não entre. Depois que ela entrou, não tem mais o que fazer. Então eu ofereço cursos de balé, orquestra, para empreender, para transformar a vida. Então eu vou nesse caminho. Mas este olhar negativo sempre vai ter, porque nós somos viciados assim.
Então a gente pergunta sempre assim, o que você enxerga quando olha para a favela? Se você está olhando só a violência, só a marginalidade, só os problemas, nós convidamos você para olhar um pouco para o lado, para nos dar uma chance de sobreviver, para nos dar uma chance de conexão. Porque se você olha para alguém e pensa, essa pessoa é vagabundo, essa pessoa não quer trabalhar, essa pessoa não quer nada da vida, quem vai dar a mão, quem vai dar uma oportunidade se a gente generalizar dessa forma? Então nós estamos formando uma nova geração que precisa de um novo olhar, de uma oportunidade para não ir para o farol, para a sua causa não ser usada no farol, para que a gente possa transformar a vida. Para mim, você falou uma coisa agora, você não tem noção, tenho que te agradecer, porque eu que me achava esclarecido, estou percebendo que eu posso, e graças a Deus todos nós podemos nos esclarecer muito mais. Você falou uma coisa para mim que é para mim o cerne de tudo isso, assim, talvez aquela pessoa que ele está vendo não vá melhorar nunca. Não. Mas a situação pode mudar. Pode. Então eu tenho que tirar o meu olhar do indivíduo. Exato, É isso? exato. Eu tiro o meu olhar do indivíduo Exato. e enxergo o problema. Exato. Eu tiro o meu olhar daquele menino que roubou o meu celular na rua e entendo tantos outros meninos que podem não roubar celular de ninguém. É isso? É sair do ponto individual e entender um coletivo? Exatamente. Porque quando aconteceu tudo isso comigo, a sociedade me jogava para o lado negativo. A sociedade dizia, vai ser ruim, tem sangue ruim, não tem pai, não tem mãe, vai virar bandido. A sociedade não me dava uma outra oportunidade, um novo olhar. Eu tive que reinventar, eu tive que buscar. Porque quando eu nasci, provavelmente a minha mãe olhou e falou assim, que menino lindo, vai ser doutor. Qual é a mãe que nasce, que olha para o filho e pensa alguma coisa ruim? Ou alguém que se deseja crescer e virar bandido? Isso não acontece. Alguém que diga meu sonho é morar na favela. Não existe esse sonho. Meu sonho era morar no Morumbi, ficar rico, ajudar aqueles que ficaram lá passando dificuldade. Então, na origem, e na nossa origem, nós somos todos bons. Se a gente vai se desvirtuando, ou sai passando por dificuldades, o problema é outro. O ser humano, na essência, olhar, é bom. Ele é bom. Ele é bom. E ele não quer ficar no farol. Ele não quer depender de cesta básica, ele não quer ser bandido, ele não quer ser uma coisa ruim. Deus está dentro de nós. A gente nasce imagem e semelhança de Deus. Então, isso só pode ser coisas boas. Então, experimente um novo olhar, porque o olhar negativo a gente já vive todos os dias. Eu conheço, Afonso, você emendando, não sei o que você vai perguntar para ele, pré-adivinhando, mas puxa por aí. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já foram presas, né? Pessoas que já estiveram na situação de detentos e que hoje são excelentes pessoas. Eu conheço mais de uma. Eu não sei se você conhece e se você já teve essa oportunidade e tal. Você acredita também nesse olhar de mudança? Porque o Afonso ele tem um olhar, muitas vezes até bem mais generoso do que o meu, tenho que dizer. Ou talvez mais compreensivo. Porque generoso eu sou muito. Às vezes eu sou menos compreensivo. Essa tua fala me fez um clique interessante. Assim. Você com um olhar, então, mais generoso, o que você vê dessa história? Assim? Mas era isso que eu ia falar. Eu vejo você falando muito de Deus, sempre agradecendo. A religião te ajudou, porque eu acho que a espiritualidade, qualquer que seja o caminho ali a seguir da religião, ela ajuda a transformar as pessoas. Ela te ajudou a manter firme? Você teve uma estrutura de religião e espiritualidade? Eu tive uma estrutura de espiritualidade, assim, sempre me senti muito conectado, sentia muito... Com Deus? Com Deus, Mas eu sou um cara, assim, se eu me chamar na igreja evangélica, pentecostal, eu pulo. Quando numa macumba eu bato. Se for, eu sou um cara ecumênico. Sim. Então eu acho que Deus está em todos os lugares e a gente tem que estar aberto a Deus para além das religiões, né? Então Seu Deus tem face? Que face ele tem? Ele é uma luz, ele é amor, ele é alegria, ele é coisas boas. O meu sonho é fazer uma estátua de Jesus sorrindo. As imagens que a gente tem, Jesus, você imagina, só sofrendo. Só aquela, não, Jesus é alegria pura, é transformação. A gente precisa também criar essa perspectiva de um Deus feliz, alegre, amoroso, e não aquele Deus que está sentado num trono de cajado, punindo as pessoas e fazendo coisas. Isso é errado. Isso não Esse é real. seu Jesus, ele é caucasiano de olho azul, ele é negro, ele é chinês. Esse seu Jesus tem raça? Esse seu Jesus tem preferências? Esse seu Jesus tem escolhas? Como é a sua luz, o seu Deus? O nosso Jesus, ele é só amor, só luz. Ele não tem uma cara, não tem um jeito. Cada um enxerga o Jesus da forma que melhor lhe convém. Dizem que quando a gente morre,
e vem um parente mais próximo, que é da qual a gente teve mais vínculo, que veio nos receber, que a gente acabou escolhendo. Então, Jesus, ele é essa pessoa, Jesus é você, Jesus sou eu, é a cara com a qual a gente escolhe. E não importa muito a cara, não importa muito isso, importa se você tem ele no coração, se você ama, se você ajuda as pessoas, se você tem alegria. Então, eu acredito nisso, assim, numa energia que te apoia com amor e com alegria. Tem todas as igrejas em Paraisópolis, por exemplo? Tem todas? Igreja, Sim, sim, mas eu digo todas as religiões? Estão todas ali representadas? Igreja e bar, um em cada esquina. É mesmo? Igreja e bar. Tem do 7º dia, do 8º dia, do 9º dia, tem de tudo quanto é dia. Batista, Macumba, Universal tem duas. Você vê que é um negócio tão grande, tem duas universais. Mas ó, o legal disso tudo é que você construiu um trabalho lindo e que muitas pessoas ajudam vocês e nós vamos querer saber um pouquinho mais disso, porque muita gente, como está sendo transmitido para o Brasil inteiro, muita gente talvez não conheça ainda o G10, mas antes nós vamos agradecer também quem nos ajuda aqui. Olha aí. A gente já vai falar dos seus também. E esses que nos ajudam, esses sim, tem cara, tem nome, tem arroba, tá? E vocês vão seguir. Vocês vão prestigiar porque são pessoas que acreditaram nessa nossa iniciativa, que nos incentivaram desde o primeiro momento. Alguns estão conosco desde o primeiro sopro da primeira ideia e graças a eles podemos ter pessoas agradáveis e interessantes como o Gilson Rodrigues aqui hoje. Então Vamos começar por quem está desde o início, então. Foco Comunicação. Foco Comunicação. A agência que vai fazer com que você divulgue o seu produto, a sua ideia ou você mesmo da melhor maneira. Porque não adianta, às vezes você é um super produto, você só está mal vendido. Justamente. Então, precisa ou você do quê? De foco. Precisa de foco, precisa desses profissionais, você precisa de pessoas que vão te direcionar para esse caminho. E aí entra também, o Gilson inclusive está aqui com a dele, que não é da Foco, mas que é da Lu Barbosa, que é uma querida, que eu conheço. Aqui está a Sandra representando a agência, mas a Lu eu conheço há muitos anos e é uma assessoria de imprensa. Então assim, assessoria de imprensa, não vou pagar para aparecer. Faz toda a diferença. Então, filho, fica escondido, continue na gaveta, porque é um trabalho que existe para alavancar o seu trabalho. Assim faz a Foco. Temos que agradecer também o pessoal da Local Imóveis. Conosco desde o começo, trouxe o Afonso para São Paulo de uma certa maneira, né? Porque vamos dizer que na realidade receberam você em São Paulo, te colocando, escolhendo, te ajudando a escolher um imóvel de acordo com as tuas necessidades, de acordo com as tuas possibilidades e na região que você queria. Então é assim, uma boa imobiliária como a Local, que está fazendo 50 anos no mercado, ela é capaz de atender às suas necessidades, às suas expectativas e regular as suas expectativas com a realidade. Porque às vezes eu quero morar em Versailles, mas eu quero pagar 2 conto mês. Aí não vai rolar, entendeu como é que é o negócio? Mas eles vão adaptando. Eles vão te trazendo possibilidades. Então todo e qualquer assunto imobiliário, compra, venda, locação, administração de patrimônio, tem um endereço. Esse endereço é? Local Imóveis. Muito bem. Quem mais está conosco? Dr. Derek, do Instituto Derek Camargo. Dr. Derek é um querido que se preocupa com bem-estar, saúde e longevidade saudável. Então, assim, ele cuida sim para você emagrecer, que é uma febre. Ok, você pode não querer emagrecer, você pode estar muito satisfeito, desde que a tua saúde esteja ok, que a saúde é fundamental. Então, desde que os teus quilinhos a mais ou a menos do que é esperado por você, e não pela sociedade, não é ela que te define, é você, você pode querer uma coisa mais ágil, né, mais saudável e tal. Mas se não é esse o seu foco, também lá com o Dr. Derek, você vai ter o soro dele, que é milagroso e individual, e você se sente melhor, você tem mais pique, tem mais disposição. Disse que, inclusive, se a pipa do vovô não sobe mais, vai subir. Assim eles contaram. Dizem. Não, sabe a pipa do vovô tem um a amigo. Lá, tá vendo? Não, Tá engasgou. Gente, mas a pipa do titio ainda tá subindo. Mas vamos lá. Volta. Próximo. Rocha Lar Conceito. E tem presentinho hoje, hein? Rocha Lar Conceito tem presente para os nossos convidados. Gilson será presenteado. E a Rocha Lar Conceito veio como ideia um conceito muito interessante. Que é o Gilson vai gostar disso. Vai gostar, porque é o reaproveitamento de pedras perdidas, de sobras, é super. Então, assim, sabe aquelas sobras de marmoraria
serraria, sobras de pedreira, que iam virar lixo, iam ficar no rolam as pedras, podem rolar. Olha, Eu tô ele tá cantor hoje, cantor hoje eu tô hoje. super karaokê. O que acontece? Se transformam em obras de arte, assim, Essas e de objetos para uso diário. decoração. Então, você vai poder usar isso para servir, você vai poder usar isso para enfeitar. Então, quem diria que havia uma pedra no caminho, na do Gilson nós tivemos muitas pedras, e que você pode transformar essas pedras em algo que vai valer a pena. Ele é né? praticamente um rochalar conceito. Ele era uma Vai pedra, transformando em ele era um arte. resto de pedra que se transformou numa pessoa de qualidade. Você também pode fazer isso. Quem mais está conosco? Razor, que faz os nossos cortes e edições de vídeos. Tá vendo? Eu deixo ele pra gosta. ele jogar, mas ele não chega naquilo que me interessa, porque eu quero falar de quem? Razor! É quem corta, é quem faz a edição perfeita. Tanto tem se falado agora, inclusive, nós já tivemos entrevistados aqui que contaram que um mau corte de um programa de TV, uma edição tendenciosa, causou danos tremendos. Nós tivemos agora aí essas realidades de reality show, onde um eliminado diz que a parte que apareceu não é a verdade da história, é a parte que convém, vai saber. Então o que é isso? É para você entender o quanto edição é importante. E aí, se você contrata o trabalho deles para registrar os seus eventos, registrar os seus momentos e depois te entregar, porque é difícil você resumir meia hora, uma hora, em 1 minuto e 30 no máximo. Então, quem tem essa qualidade, essa capacidade, deve ser admirado, respeitado. Então, para se é este o seu assunto, sabe o que eu sugiro? Razor. E para finalizar, eles, com essas comidinhas deliciosas aqui para o nosso convidado hoje, que é quem? A Cozinha do Beco. Cozinha do Beco está localizada tão bem em São Paulo, na Vila Madalena, ao lado do Beco do Batman. E eles, então, nos mandam delícias aqui. Nossos convidados levarão delícias e outras surpresas também. Olha só. E graças a esse apoio deles, que são pessoas muito especiais, Mônica, Mané, muito obrigado. Obrigado por vocês também acreditarem na gente. E obrigado por vocês estarem ajudando o Dr. Derek, porque vocês vendem comida muito boa, a pessoa vai, come bastante, engorda. Olha a cadeia, olha a cadeia. Virando um ciclo. É um já, ciclo, ó. a pessoa vai no beco, dá uma engordada, quer emagrecer, vai no Dr. Derek, aí na hora que ela quer servir uma coisa do beco em casa, ela usa um objeto da Rochalar, casa Olha só. esta que ela alugou ou comprou Um pela local. Gente, isso Gente, aqui ele tá tá uma transtornado, teia. vamos voltar. Isso aqui tá uma teia, é um código da Vinci. Ó. Estou preocupadíssimo, Ó. estou preocupadíssimo. Vamos voltar ao Gilson. Vamos Gilson, voltar ao conta Gilson. pra gente do G10. O que é o G10 hoje em dia? O G10 Favelas é um pouco isso, é uma teia, é um ecossistema que cria soluções para os problemas que existem nas favelas, se posicionando como um bloco de líderes e empreendedores dentro das 10 maiores favelas do Brasil, que tem um potencial de consumo de 8 bilhões de reais. Então nós percebemos que as favelas do Brasil movimentam bilhões de reais, mas que faltam acesso a serviços e produtos, porque existe a barreira do preconceito, das oportunidades, das questões que estão ligadas à infraestrutura, e percebemos que esta falta poderiam virar oportunidades de negócio. Então, nesse ecossistema nós pensamos, se 40% da população da favela sonha em empreender e os bancões negam crédito, vamos criar um banco e nasce o G10 Bank Participações. Se nós percebemos que comprar no e-commerce seria um grande desafio, porque a gente não tem CEP e os que têm, eles bloqueiam, nós criamos a Favela Brasil Express, uma espécie de FedEx da favela, onde criamos microcentros de distribuição dentro da favela, garantindo que essas entregas possam ser compradas e entregues diretamente na residência. Esta iniciativa completou agora, no mês passado, 1 bilhão de reais em mercadorias entregues em 7 favelas. Olha. Então é a prova que essas favelas querem consumir do chaveiro ao iPhone, mas também receber diretamente na sua residência. Mas Então, como é que é isso, Afonso? Como é que pode ser, Gilson, você dizer o banco nega crédito para a pessoa da favela? Mas tem 5 agências bancárias lá, mais o banco próprio. Sim. Me confundiu. É difícil você estabelecer um novo comércio e um novo negócio, porém temos 14 mil que já existem. Me confundiu de novo. Você está me confundindo, Gilson. É complicado entender que, uma vez que existe lá uma grande loja de mobiliário e eletrodomésticos e bens de consumo, e é uma das maiores vendas de São Paulo. Ué, eu não entendi. Como é que é isso? Traduz pra gente. São as contradições deste Brasil,
mas ao mesmo tempo que o modelo de Paraisópolis tem sido um pouco retrato. Porque o que nós estamos fazendo? Provando que esse público consome e que precisa ter acesso à oportunidade como em todos os lugares. Então, o primeiro lugar que nós começamos a fazer e que está dando certo é Paraisópolis. E à medida em que dá certo em Paraisópolis, vamos para Heliópolis, para a Rocinha, para a Casa Amarela, para outras instituições. Mas quando você olha para os 20 milhões de brasileiros que vivem nas 14 mil favelas do Brasil, você vê a situação do embargo econômico, apesar deste grupo de brasileiros movimentarem 200 bilhões de reais por ano. A reunião de todas as De favelas, todas as favelas movimenta 200 bilhões. bilhões de reais. Se fôssemos uma empresa, nós estaríamos listados na Bolsa, seríamos uma Vale e uma Petrobras. O que nós estamos querendo dizer concretamente é que a gente bebe água, toma champanhe, Claro. Que nem tudo. que a gente come arroz e feijão e tal, e que não é justo que esses serviços não possam chegar diretamente na favela ou cheguem lá de maneira mais cara. Então, os comércios que foram sendo estabelecidos lá foi para criar uma solução para aquilo que falta, porque imagina um grande supermercado, hipermercado, a pessoa tem que sair da favela, pegar uma condução, trazer suas compras até a entrada da favela, porque o táxi ou os aplicativos de carro não entram, sair com suas sacolas até a porta da sua casa. Então essa é uma realidade de milhões de pessoas vivem nas favelas que têm que submeter uma situação dela. Então a gente paga mais caro pela comida, a gente paga mais caro pelo transporte. Mas aí vive você de ônibus entende, por aglomerado. exemplo, que quem tem o comércio dentro da favela, quem tem a sua vendinha, o seu mercadinho, por todos estas restrições e embargos, eles têm que vender um pouco mais caro. Como é que fica difícil? Repassa Eles repassam. pro morador. Ele repassa porque ele compra já mais caro. Claro, Ele compra, claro. tem que buscar com carreto, ele tem que fazer. Quer dizer, tem toda uma logística que não chega lá, que ele tem que repassar para o morador. Tem produto que não tem. Ou produtos que são mais caros, refrigerantes são mais caros na favela. Toda uma logística, bebida é mais cara na favela. Então o que nós estamos fazendo a partir do modelo das 10 maiores? Criando essas soluções lá. Então quando eu vou lá para o e-commerce, então, esses grandes e-commerce, o marketplace, e desbloqueio o CEP e vendo R$1 bilhão de mercadorias, eu estou dizendo o seguinte, se você de outro mercado, do varejo, que não está vendendo para a favela, está perdendo dinheiro, porque olha aqui, isso aqui está acontecendo. E à medida em que a gente mostra esses exemplos de sucesso, mais empresas querem se estabelecer, querem investir, e a gente vai rompendo essa barreira, esse paradigma da qual a gente foi colocado. Nós podemos criar uma nova oportunidade. Como é tão diferente falar de favela rica, nós temos que fazer pelo exemplo. É por isso que a gente vai lá para a Bolsa de Nova York, toca o sino, vai aqui na Bolsa do Brasil. Como é que vocês chegaram na Bolsa de Nova York? Gilson Rodrigues, menino sem mãe, sem pai, menino do xixi na cama. Eu quero repetir muito isso, porque é quando a gente acha que às vezes você fala assim, não, eu vou jogar pro lado, vou jogar a toalha, porque não vai dar, sabe? Não vai dar, então já que não vai dar, eu vou entregar. Por isso que eu tô repetindo muito a história do Gilson, porque assim, este menino, com tudo aquilo que eu já contei e repeti, bateu o sino da Bolsa de Nova York. Como é que foi essa história? E da Bolsa do Brasil aqui. Sim. Foi muito especial. Sim, mas da Bolsa do Brasil aqui, você ainda está mais próximo dos olhares brasileiros, né? Você está no cerne de uma das maiores capitais do mundo e da maior capital do Brasil. Mas chegaram na Bolsa de Nova York, é isso que eu quero saber. Como é que o Gilson da Bahia chegou lá? A gente tem sempre procurado criar iniciativas que fazem paralelos e provocações para os desafios que temos no Brasil. Então você pega, por exemplo, para questões ligadas à diversidade, nós temos o LinkedIn da favela, para ajudar as empresas a encontrar as pessoas mais diversas, porque em geral as pessoas falam que não encontram. À medida em que os negócios foram prosperando, o que a gente decidiu buscar? Os famosos investidores anjos. Né? Tem muitos investidores anjos no Brasil apoiando diversas iniciativas. Mas nós descobrimos no meio do caminho que existiam alguns investidores capeta. Como é que o investidor capeta? É aquele negócio na favela que começa a prosperar, aquele empreendedor que tem uma excelente ideia que pode ser escalada, vem um empreendedor capeta, oferece uma graninha, o empreendedor está sem acesso ao bancão que não oferece crédito, ou oferece um crédito muito alto, acaba ficando sem alternativa, pega o dinheiro e oferece uma grande parte da empresa. Ele praticamente roubou o sonho e roubou a empresa. É uma agiotagem. Isso é uma agiotagem disfarçada, porém... de um apoio e ainda faz a foto. Exatamente. Aquela situação. Então, quando os negócios começaram a prosperar, nós fomos percebendo muitos investidores anjos oferecendo recursos, mas basicamente estavam ali criando e tomando nossos sonhos. Foi aí que nasceu a Bolsa de Valores da Favela. Nós decidimos criar uma bolsa
onde as pessoas, qualquer pessoa no Brasil, pudesse investir quando a gente abrisse um IPO, investir no negócio e poder ter o resultado das ações dessas empresas. Então nós fizemos uma primeira experiência, essa empresa de logística abriu o capital na Bolsa de Valores da Favela, captamos quase R$1 milhão e 800 pessoas investiram a partir de R$10 e hoje a Bolsa de Valores da Favela rende mais do que a Bolsa do Brasil. Nós estamos dando um resultado de 3,7, enquanto a Bolsa dá 2,7. Para. E você tem investidores que são da própria comunidade? Temos, e do Brasil inteiro, 800. E aí, para mostrar esse case, mostrar essa ação, nós decidimos promover uma semana inteira das favelas do Brasil em Nova York. Fizemos exposições, fomos falar com a Embaixada do Brasil, o embaixador, fizemos um jantar, um baile de favela no rooftop, que é a nossa laje, na laje de Nova York. Muito legal, mas pensamos, o que seria impossível para quem está olhando para a favela? Aí, na cabeça, assim, o que é o impossível, mas é o sonho do empreendedor do mundo? É ir tocar o sino da Bolsa de Nova York. E fomos lá e tocamos, e foi espetacular. Aquele sino, aquele toque. A gente pode até mandar as imagens aqui para vocês. Gente, então aí, olha aí, pessoal da Razor. Coloca aí essa imagem do Gilson Rodrigues representando, né, o grupo G10, as favelas, e não só essas 10, mas a possibilidade de outras tantas um dia chegarem a esse mesmo sonho almejado. Toca aí, Gilson Rodrigues, o sino da Bolsa de Nova York. Sino, nós pensamos, qualquer coisa nós podemos fazer. E aí nós fomos pro Festival de Cannes, vamos para a final do Festival de Cannes. Tem foto disso? Temos fotos, imagens. Foto do Gilson e da comitiva no festival. Vermelho. Eu já tive a oportunidade de estar lá mais de uma vez e é uma coisa memorável. No festival, foi muito legal. Você foi speaker? Foi speaker no festival. Gente, e é bárbaro, porque Cannes ele é o Oscar europeu, um dos, né? Porque a gente tem também o Leão de Ouro de Berlim, mas Cannes é voltado para o cinema, assim, então é uma premiação direcionada para esse foco. Tem o BAFTA na Inglaterra, que é muito bom, enfim. Mas Cannes tem um charme, Cannes tem uma coisa. E você tá ali lado a lado com estrelas europeias e americanas e mundiais. Então é muito bacana. Então você estava também, se você esteve nessa edição, ao lado de uma estrela brasileira, Gilson Rodrigues. Ele também estava lá, no Red Carpet. Estamos em Milão, na Itália. Você tá vivendo mesmo, isso é só atuação. Já dei... Olhar para isso e dar um exemplo e dizer assim, nós podemos estar lá. Nós acabamos de voltar 2 semanas de uma semana das favelas do Brasil em Harvard. Harvard está estudando um case do G10, vai fazer uma publicação e nós vamos falar com a Escola de Negócios, a Escola de Medicina, de Humanidades e contar e estabelecer parcerias que devem ser anunciadas agora em novembro, no Dia Nacional da Favela, que é 4 de novembro. Então nós estamos olhando para essas experiências e vendo que oportunidades que não chegou para a gente. Que ações poderemos fazer para inspirar, para romper barreiras, para dizer que é possível, e assim aquela pessoa que está numa condição menor, ou se colocando numa condição menor, possa olhar e falar, eu posso, eu consigo, nós podemos. Então é basicamente criar uma mensagem e criar uma história de sucesso para ser contada. O Gilson vai contar de uma premiação que ele vai participar, mas eu vou dar só uma cutucadinha que eu não posso deixar. Eu não posso deixar, porque a gente tem que falar de certas coisas. Costuma-se dizer que já tivemos convidados aqui que disseram, na televisão um puxa o tapete do outro. Na indústria da beleza, um puxa o tapete do outro. É o cabeleireiro que quer tirar o lugar do outro cabeleireiro, é o nananana. Eu já acredito que isso é mundo, e no mundo sempre tem pessoas da mesma classe, né? Então tem gays que justamente não fazem pela causa gay nada que seja relevante a não ser para si próprio, e assim tem em todas as situações, né? Entre os negros, em tudo isso. Eu já estive em alguns eventos no G10 e eu não vi a presença de pessoas de umas ONGs que já me chamaram para Paraisópolis. Eu já cheguei a ir e participei da entrega de presente, da festa junina, do Natal, arrumei amigos meus empresários que doaram coisas para essas ONGs. A ONG está dentro de Paraisópolis, que está então representado por uma ideia do G10, reconhecida na Bolsa de Nova York, em Harvard, na Casa do Chapéu. Por que
essas pessoas não estavam nos eventos do G10 que eu fui? Como é que é essa explicação? Nós temos diversas organizações em Paraisópolis, são 68 Por que não estão todas juntas em todos os eventos? Ainda muita demanda para poder fazer. Então cada um está tocando o seu trabalho. Juntos não seríamos mais fortes? Muitas tocando um trabalho muito sério, mas Ele é muito algumas, Ele é mas muito algumas bom. tocando um trabalho que por vezes é partidário, é com intenção eleitoreira, Juntos, integração juntos somos mais da fortes? comunidade. Juntos somos muito mais fortes. Sempre, em qualquer situação? Em qualquer situação somos sempre Você mais tenta fortes. agregar essas pessoas? Você tenta trazer? Eu sou uma pessoa do consenso, mas nós estabelecemos que o G10 tem que ser apartidário, não procurar culpados e buscar soluções. E que o morador tem que ser agente da sua própria transformação. Existem diversas organizações que estão lá, ou artistas que vão lá, ou você que vai lá e dá uma contribuição, participa e tal, mas logo depois você sai. Você vai tocar a sua vida, você vai tocar a sua realidade. E nós acreditamos que nós precisamos empoderar o morador e aquele que fica. Porque é quem fica que vai fazer as transformações. Se eu não amar a favela, eu não vou conseguir mudar. Se eu não amar a minha rua, eu não vou conseguir mudar. Assim como você, não sei se você mora no condomínio ou mora numa casa, se você não amar aquele lugar, dificilmente você vai Eu transformar. amo o meu bairro, a minha casa, gozado. E você quer transformar aquilo Tem para até melhor. uma história, né, que eu já Pra falei. melhor. Amo essa casa. Jura? Aqui na avenida e tal. Adoro. Gilson, você falou dessas tuas iniciativas. Vamos falar só um pouquinho. Eu sei que o Sim. Afonso quer te presentear. É o nosso Papai Noelzinho. Natal chegou. Natal chegando. É o seguinte, você tem lá, que eu me lembro, Costurando Sonhos, que é uma Sim. iniciativa bárbara. É Eu já maravilhoso. estive em 2 eventos no Jantar Solidário do G10. Inclusive estarei novamente, agora no dia 10 de novembro, Exato. no Rosewood, que é um hotel muito querido, muito parceiro. Aliás, precisamos conversar com o Rosewood. Verdade. Rosewood é um hotel que eu adoro, já estive lá, já me hospedei lá diversas vezes, sempre conto com a anfitrionice deles da melhor qualidade e estaremos lá juntos de novo. E eu vi que nos jantares de vocês tem desfile, né? Do Costurando Sonhos. A gente tem também o Mãos de Maria, que está inclusive reconhecidíssimo no Brasil inteiro, que é com gastronomia, né? Culinária de verdade ali. Eu vi que vocês têm, que eu comentei, inclusive eu fiz um programa sobre isso, sobre a tua horta. Sim. Então ali Favela. são as fazendeiras urbanas, é Exato, isso? Exatamente. Fazendeiras urbanas, que ali então elas aprendem a ter as suas hortinhas e isso elas podem, inclusive, elas fazem em engradados, né? Fazem utilizando baldes, engradados. O que tiver, e isso elas podem comercializar também. Então isso tudo que vocês fazem ali é para capacitar, né? Exato. Então a pessoa pode, deste dom, ganhar com isso. Então isso é muito legal, Reverte pra favela. né? A gente faz um trabalho que ele trabalha a questão emergencial, nós fazemos um trabalho importante de combate à fome. Vocês mas distribuem também, comida todo dia, como é que é essa história? diariamente, através da Mãos de Maria, nós distribuímos cerca de 300 a 400 marmitas Dia? por dia. Já foi 10 mil marmitas por dia. Então hoje nós temos famílias que chegam 9 horas da manhã, Eu já vai vi pegar várias uma vezes. marmita Eu já vi. para dividir para uma família inteira. Eu já Então vi. existe essa situação. Então você tem a periferia da periferia e nosso trabalho é como é que a gente consegue puxar mais um para essa perspectiva. Nós também distribuímos cestas, mas o nosso foco principalmente é ajudar as pessoas a empreender e sair dessa condição de pobreza, porque a gente fica constrangido em ver uma pessoa na fila, em ver uma pessoa pegando marmita. Então, E a nós marmita é somos boa, uma- gente. Já comi ótimo. várias vezes. Toda É vez que eu vou lá, eu termino comendo a marmita. Acho uma delícia e tudo ótimo. Feijoada de vida. Exatamente. Então, assim, a gente é um grupo que está olhando para as frentes, mas como uma saída. Então, nós damos o peixe, ensinamos a pescar, nós damos a vara e ajudamos a fabricar a vara. Trabalhando este ciclo, percebendo os momentos e as fases. Então eu vou acrescentar mais uma no seu discurso. Diga. Atualmente vocês estão financiando a vara. Exatamente. Vocês também financiam a isca e o anzol. Exatamente. Então não e é as pessoas só... pagam. E as pessoas pagam, quer dizer, está se saindo da linha da esmola. Exato. Sabe? O ser humano não pode, ninguém, gente. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça há muito tempo. Ninguém pode viver decentemente de esmola. Ninguém quer viver de esmola, tá? E aí a gente vai com esse olhar que eu aprendi com ele hoje, a não pensar naqueles x% que querem viver da esmola porque realmente são acomodados ou folgados ou tudo isso. Eles não representam a maioria. Exatamente. Nós precisamos olhar para um lado que quem está precisando de oportunidade, de transformação e evitar aquele contexto. Isso vai acabando na medida em que a gente vê um Brasil melhor,
em que a gente ajudar a população a prosperar, em que a gente poder ter a escolha da comida que a gente quer comer. Então nós estamos olhando para tudo isso e vendo oportunidades, e o melhor é que está dando certo. Então Paraisópolis é um pouco desse retrato deste Brasil que quer se transformar, que quer empreender, que precisa de um novo olhar, e que outras favelas estão olhando e falando, poxa, está acontecendo. Hoje nós estamos em mais de 400 favelas, em 16 estados do Brasil, reproduzindo aquela metodologia onde a cada 50 casas um líder chamado presidente de rua cuida dessas famílias, e aí elas viram fazendeiras urbanas na agrofavela, viram avalistas informais para ajudar o crédito, viram entregadores na logística, cozinheiras nas mãos de Marias, costureiras no Costurando Sonhos, e por aí vai. Sempre criando ali um ecossistema que a gente se ajuda. Nós utilizamos a teoria de John Nash. Se todo mundo se ajuda, todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo prospera. A gente vai desenvolvendo esse modelo, aplicando e escalando no Brasil inteiro. Tá dando muito certo. Estamos pensando em acabar, então, Afonso, com a lata d'água na cabeça da Maria? A Maria não vai mais carregar a lata d'água na cabeça? Eu acho que nós precisamos criar condições que a Maria possa ter sua água em casa. Que ela não precise mais carregar a lata d'água na cabeça. Num Brasil que é rico, num Brasil que é rico em água, num Brasil que tem infraestrutura. Sim. O Brasil não é um Brasil pobre. O Brasil é rico em água, em minério, em petróleo, em gente, em biodiversidade. Então, nós precisamos usar as riquezas que o Brasil tem da maneira correta. Como é que começa? Percebendo o seu papel como protagonista. Não querendo ser bando de ninguém. Não eleger heróis para colocar a culpa neles dos nossos problemas. Mas cobrando e participando e dando o exemplo de que é possível. Porque no fundamental, eu sou de Paraisópolis. Paraisópolis tem 102 anos. Aliás, teve, né? As comemorações, isso gerou uma polêmica louca. Como é que se comemora 100 anos de favela? 100 anos de então, favela. assim... É também uma provocação, porque é uma favela no bairro do Morumbi, é uma favela a poucos metros do Palácio do Governo, na maior cidade e mais rica cidade de São Paulo. Então, também é uma provocação se comemorar. E quando você olha para o retrato do Brasil no geral, ou dos políticos olhando para a classe política, será que ao longo desse período, tanta gente boa ou tanta gente ruim, a depender de quem da cabeça da pessoa, se efetivamente quisessem transformar a favela num bairro, não teria feito? Então não existe esse interesse. Existem interesses que querem manter a favela daquele jeito. Só que nós estamos dizendo não. Nós queremos construir uma nova história de possibilidade, de oportunidade, em que nós somos agentes, que nós somos o nosso presidente de rua, somos o nosso prefeito de rua, somos o nosso próprio herói. Isso está acontecendo. É uma grande transformação. É desafiadora, porque tem gente que olha assim, favela rica, não no meu bairro, não no restaurante que eu frequento, não na minha escola, não... E a gente fala assim, não, nós vamos... Acho bacana, mas não quero perto de mim. Entendeu? E a gente fala assim, vamos avançando, construindo convivência, oportunidade, não vou brigar, não precisamos brigar. Eu falo, para de brigar, deixa de loucura. E a gente vai vamos somar, né? Vamos parar de dividir. Se você não gosta de uma coisa dele, procure uma outra coisa que você goste. Ou então, cada um no seu canto, tá tudo bem. Ah, então vai ter coisa que ele gosta aqui. Vai, assim, espero. O papo tá uma delícia, obrigado, mas nosso horário tá chegando ao fim. Obrigado. A gente quer te presentear com várias coisinhas. J. Matos, que é um querido. E assim, tenho que te contar, ó, deixa eu te mostrar. Que aí o J. Matos, que é nosso parceiro queridíssimo também, e sempre aqui nos abastece e presenteia nossos convidados. E eu costumo brincar, Gilson, que esta não foi feita pra mim, tá? Mas como eu acho que no dia que o sol brilha, ele brilha pra mim. No dia que a lua tá bonita, ela tá tudo pra mim, porque a minha autoestima é fascinante, que eu acho que isso é uma grande condição na vida. Quando a gente se ama, a gente tá pronto pra amar o próximo e espalhar amor. Eu tenho certeza que eles se inspiraram em mim quando fizeram esse espumante com enxape. É, não é, Sandra? Não é minha cara? Demais, não é? Total? É minha cara. Então, assim, por que eu vou achar que eles se inspiraram numa campanha? Se inspiraram em mim. Pronto, eu acho isso. Tá, então você vai brindar. Obrigado. Mas você não vai poder tomar. Você não vai tomar na mão. Então, como não será na mão, olha as tacinhas aí. Tacinhas personalizadas. Muito legal. E aí você pode tomar na sua sala, na sua laje. Porque quem disse que na favela não se pode tomar espumante? Toma Quem bastante. disse que a pessoa não pode o que ela quiser, onde ela quiser? Um dia a gente ouviu falar que você falando que era chique tomar com feijoada. Exatamente. A gente aprendeu a tomar agora. Acabou. E vocês trabalham, vocês pagam impostos, somos todos cidadãos
e temos direito às mesmas coisas. Através do empenho, através da dedicação e através da decência e honestidade. Vamos parar com lei de Gerson, tá? Vamos praticar mais lei de Gilson? Eu prefiro do que a lei de Gerson, tá? Tem mais um presente pra você. Deixa eu ajudar aqui. Oba! Viva! 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 Oh, meu Deus do céu. Não foi nada. É uma experiência gastronômica da Cozinha do Beco, que que nos legal. apoia sempre. Quando você falou, já fiquei curioso de ir lá conhecer. É muito bacana, então você pode ir até lá e aí você, para 2 pessoas, vocês vão ter uma experiência gastronômica lá deliciosa. Aproveita, marca aí, marca com date, marca com Legal. crush, aproveita, né? Nem perguntei pra ele se tem fixo, se não tem também não é do seu interesse. Que curioso. Viu, dona Candinha fofoqueira? O que fica querendo saber? Eu não quero, porque eu sou uma pessoa muito discreta. Eu não quero saber de nada, sabe? Ó, e tem mais presentinho aqui, Será ó. ou não? Depois eu vou Ah, perguntar no vai beco você com quem que ele foi. Depois eu conto aqui, depois eu conto aqui. Tem Mas mais você um, vai lá, obrigado. então você Sim, marca e sim. vá, aproveite muito. E Obrigado. sugiro que você possa ir com a tua agenda complicada, vá num sábado, que é o dia que você depois passeia pelo Beco do Batman e é um ponto Legal. de São Paulo maravilhoso. Magnífico. E a Rocha Lar, olha Opa, aí, Chegou a hora. Chegou a hora. que transforma pedras em arte, olha aí. Isso é muito bacana, tem muito a ver com o que o Gilson fez dele, com o que ele faz. Você vai ter mais um vinhozinho. Olha, entre a meia garrafa de vinho e o espumante, Gilson vai ficar, ó, deg. Dá Depois pra do beco. comemorar. Olha aí, Tem ainda no mais um beco. aqui, ó, pra você. Aqui de baixo. Depois você lê um bilhetinho. Que é Legal. E aí você Eu sou tem uma desastrado. pedra que simples, legal. uma pedra abandonada, um resto, um lixo que se legal. transformou Uma tábua nessa tábua de queijinho, queijo, ó. de frios, do que você quiser. Isso aqui ia para lixo, isso aqui ia ficar Muito legal. Descartável. embolando, descartável. Assim como poderia ter ficado embolando Gilson Rodrigues. Meu querido, eu quero te agradecer imensamente, tá? Eu quero dizer que você e o teu trabalho têm toda a minha admiração, tem todo o meu apoio e você sabe que o Fábio Arruda não tem papas na língua. Então, eu não me junto pra falar com o grupinho tchan pra falar nã. Tananana. Eu falo aquilo que eu acho. E eu acho o G10 memorável, admirável e tem o meu apoio sempre, pode contar comigo, viu? Parabéns, menino. Obrigado. Que bom que você não desistiu. Amém. Nós Eu tô todos te todos os dias agradecemos tentando muito virar por isso. gente. Nós te agradecemos por isso. Se com 39 tá assim, chega no 109 melhor ainda. Amém, Muito obrigado, amém. viu? Obrigado, Amém. meu querido. Obrigado, Foi um prazer, obrigado. viu? Muito E obrigado. lembrando vocês de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no YouTube, porque é extremamente importante para nós. Exatamente. Então faça assim. Siga a direção do Topete e na direção do Topete você vai pra onde? Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, enfim, todas as E redes sociais. nós estamos que dias? O nosso programa novo no ar sempre? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Às 20 horas. Ah, mas puxa, vocês já estão no programa 20 e tantos, Não, 30 e já, tantos, sei lá 30 e quantos. tantos. E aí? Mas eu não assisti os outros. Dá pra assistir? Dá pra assistir, é só entrar lá no YouTube que tem todos os programas lá e no Spotify também. Tem que se inscrever, né? Se No inscrever, YouTube. marcar para acionar o sino, Sino, tudo fazer certinho. tudo. Não, eu aprendo com quem sabe. O Afonso aí tá sempre me ensinando. Gente, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje tivemos esse convidado absolutamente rico, né? Olha aí, na favela também tem riqueza. É isso aí. Sempre conosco, com pessoas que trazem algo que contribua para a sua vida ser melhor. Não é essa a nossa ideia? É isso. E vamos finalizar com Palmas! pro Gilson! Então, gente, olha, até terça que vem, hein? Tchau, Estamos tchau. esperando vocês. Vamos saber quem é que vem e eu vou contar com quem o Gilson foi no beco. Até! Tchau, tchau.